Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo direto ao ponto. Quem fala é o Reniak e hoje vamos falar sobre a ferramenta Texto para Colunas, onde você pega parte do seu texto e utiliza um delimitador que separa essa parte em outra coluna ou linha. Vamos ver uns exemplos e como configurar esta ferramenta. Aqui eu já fiz uma importação de uma base para a gente fazer essa visualização e aqui eu importei sobre alguns filmes. Então a gente tem o título do filme e a gente tem o gênero deles. Então a gente já pode ver que aqui na parte de gêneros a gente vê que o filme Toy Story, por exemplo, ele é de aventura, animação para crianças, comédias e fantasias. E aqui a gente consegue ver que o delimitador que separa esses gêneros é o pipe. Então eu quero colocar cada um em uma coluna. Como que eu posso fazer isso? A gente vem aqui na paleta analisar. A gente tem a ferramenta texto para coluna, então a gente arrasta aqui. E aí eu vou selecionar qual que é a coluna para dividir. Então eu sei que é de gêneros. E o meu delimitador aqui vai ser um pipe. E aqui eu já posso, e aqui depois, né, eu vou dividir em colunas e ele me fala quantos números de colunas eu quero criar. E aqui a gente pode ver que, por exemplo, no Toy Story a gente tem cinco separações, né? Então a gente pode criar 5 colunas. E aqui nos caracteres extras, o que isso quer dizer? A gente pode, se a gente dividir somente em 3, a gente pode ver que vai criar uma coluna de Adventure, uma de animação, e a terceira coluna e a última que a gente escolheu vai ficar Children, vai ficar para crianças, comédias e fantasias em uma única coluna. Então a gente pode deixar esses valores, né, todos na última coluna. A gente pode descartar eles rodando um aviso na ferramenta. A gente pode descartar sem esse aviso, ou ele pode dar erro. E aqui eu vou deixar na última, né, nas extras da última coluna, e vou colocar mais uma só para a gente ver o que acontece se a gente colocar com avisos. Então eu vou executar. E aqui eu venho aqui nas mensagens, não tenho nenhum erro, nenhum aviso, nenhum erro de conversão, nem nada. E o meu resultado é no gênero, e aí ele criou, né, o coluna 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui a gente já pode ver pela qualidade dos dados que eu já tenho bastante coisas nulas. O que acontece? Quer dizer que nos outros filmes a gente não tem cinco tipos de gêneros, né? A gente só tem, aqui por exemplo, no filme, nesse Old Man, por exemplo, a gente só tem 2 tipos, né? 2 tipos de gêneros, então ele fica nulos. Quando a gente vem aqui na segunda opção que a gente colocou para descartar extras com aviso, a gente delimitou em 3, então a gente vai ter só essas 3. Aqui, por exemplo, após a terceira quebra, ele não colocou comédia e nem fantasia aqui no final. E aí ele me dá aqui nas mensagens uma série de avisos do que está acontecendo, tá? Então ele separa essas formas aqui. Outra coisa que a gente pode colocar é um nome, ou seja, o meu output, né, a criação dessas novas colunas, a gente pode colocar aqui. E depois a gente pode escolher um outro, a gente coloca gênero, por exemplo. E se eu dar executar, ele vai criar gênero 1, 2, 3, 4 e 5. Eu não consigo criar um nome para cada coluna que ele vai gerar por essa ferramenta. Então o que acontece? A gente depois tem que colocar um selecionar, a gente vê na paleta de preparação, e aqui a gente muda, né? A gente pode colocar o nome que a gente quer, tá? A gente pode mudar o tipo do formato dele, etc. Então você pode trabalhar isso aqui da melhor forma que você precisa. Uma outra coisa interessante, que eu já falei no início do vídeo, aqui a gente pode ver que tem várias coisas nulas, né? Porque ele não existe, como já foi falado, 5 para eles. Mas eu posso dividir esses caras em colunas, ou utilizar o mesmo delimitador que é pipe. E aqui a gente pode ter umas opções avançadas, né? Ignorar delimitador entre aspas. O que significa? Se aqui no meu valor tivesse alguma coisa que tivesse entre aspas e no meio dele eu tenho 2 tipos de gêneros, animação e para crianças. Se ele estivesse entre aspas e tivesse o pipe entre eles, ele iria ignorar tudo que está dentro desse pipe, ou seja, ele não vai fazer a quebra ali dentro. Bom, a gente pode ter outra parte, né, entre aspas simples, parênteses ou colchetes, ou então ignorar as colunas vazias, tá bom? Então, simplesmente eu vou dividir em colunas. Aqui ele não escolhe quantas
Eu dividi em linhas, desculpa, mas ele não fala as colunas, porque eu não estou querendo criar novas colunas, vou criar linhas e vai criar para baixo, tá? Então a gente pode ver que aqui a gente tem 9.742 registros. Quando eu executar esse fluxo, ele vai aumentar para 22.000. E aqui a gente pode ver que, ao contrário das colunas, ele colocou, né, todos os gêneros um embaixo do outro e repetiu, né, o nome do filme. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, deixe o like e até a próxima.